pessoal, está no ar o A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora, você nos acompanha na tela da TV Antena 10, mas você já sabe, durante a semana, se quiser rever um trecho da entrevista ou a entrevista completa, você pode nos acompanhar nas redes sociais, canal do YouTube da TV Antena 10 e também no portal a10mais.com. Convido você a partir de agora a acompanhar esse episódio, porque a gente vai trazer aqui para a mesa do A10Cast o tema da segurança pública, porque as pesquisas mostram que hoje no Piauí, no Brasil, uma das maiores preocupações da população diz respeito à segurança e o desafio é muito grande. Então, para a gente falar sobre esse tema, sobre o combate ao tráfico de drogas, facções, a gente traz aqui quem entende do assunto, que é o delegado Samuel Silveira, coordenador do DENARCO, que combate, né, o narcotráfico aqui no nosso estado. É um prazer recebê-lo no A10Cast. Prazer, Lídia. Eu que já lhe conheço fazendo cobertura de política, Sim. Agora conversar sobre segurança pública. É a primeira vez que eu vou entrevistar o senhor para falar sobre segurança, né? Porque antes era só sobre política. Sinal que você é mais nova no jornalismo do que eu na polícia. Agora, delegado, muita gente, quando fala da posição geográfica do Piauí, diz que é uma posição privilegiada para o comércio, relações, transições comerciais. E no caso do tráfico de drogas, essa posição geográfica do Piauí coloca o nosso estado nessa rota do tráfico de drogas no Brasil e também essa rota internacional? Veja só, eu não diria que a posição geográfica do Piauí é um fator de favorecimento para a venda da droga internamente, até porque o tráfico ele é um comércio, e em toda oportunidade de entrevista eu friso isso. Por que eu faço esse destaque? Porque a gente tem que entender o funcionamento do tráfico num sentido que tenha realmente substância. Então não adianta você pensar o tráfico como um crime comum. Então quando você tem a real natureza dele, que é um comércio ilícito, que mata milhares e milhões de pessoas, mas ainda assim um comércio. Então veja, sendo um comércio, qual é a principal finalidade dele? Naturalmente, o lucro. E sendo um comércio e visando o lucro, para que haja o comércio tem que ter uma mercadoria que vai operar a venda. E essa mercadoria todos nós sabemos que são as drogas ilícitas mais comuns, crack, maconha e cocaína. Tendo a perspectiva de comércio, tendo a perspectiva de lucro, e observando o fluxo da mercadoria, nós observamos dois caracteres que existem no Piauí, que fazem do Piauí um estado peculiar para o transporte, aí sim, para o transporte da droga, mas não propriamente para a comercialização interna. Sim. Porque o comércio, ele almeja um mercado consumidor que tenha muito recurso financeiro. Então, qual o maior destaque que teria o Piauí no mundo do tráfico de drogas? Considerando as suas vizinhanças, considerando a forma alongada como geograficamente o estado do Piauí fatalmente, por aqui, pelo estado do Piauí, muita da droga que vai para o Ceará, que vai para o Pernambuco, que vai para o Rio Grande do Norte, aí sim, para serem encaminhadas essas drogas para os dois grandes mercados consumidores de droga em todo o mundo, que é justamente os Estados Unidos e a Europa. Então, nos Estados Unidos, no Piauí, essa droga, ela passa. Ela passa vindo pela região sul, quando uma droga vem mais ali do estado de São Paulo, do Mato Grosso, de Brasília. Ela vem aqui pelo estado do Maranhão, quando já é uma droga que circula pelo norte do país. Então, como o Piauí faz muita vizinhança com vários estados e nós temos muitas rodovias, e aí é o principal meio de transporte de mercadorias como um todo, não diferentemente a droga, aí o Piauí ganha destaque. Mas, ao mesmo tempo,
por não ser um estado de poder aquisitivo muito grande, o Piauí não ganha, na verdade, perde importância na comercialização interna. Tanto que aqui as drogas mais consumidas é justamente as de menor valor. A maconha, né, o crack, né, e isso, é claro, é muito preocupante, porque o crack ele vicia muito rápido e tem um poder destrutivo muito maior do que as demais outras drogas. Mas cocaína, por exemplo, não é tão comum no estado do Piauí como é no estado do Ceará, como é no estado do Pernambuco. E eu não faço essa comparação só pelo índice populacional dos outros estados, mas pelo próprio poder aquisitivo. Você não vai vender uma mercadoria cara em uma comunidade que não tem condição de pagar. Então, é a lógica mercantil que também envolve o tráfico. Então, nós não podemos dizer que aqui o estado do Piauí é um estado que recebe muita droga. Nós podemos dizer com muita facilidade que pelo estado do Piauí passa, é transportada, tem passagem muita droga a ser encaminhadas essas drogas a outros estados. Estados que são internamente a nível de Brasil mercado consumidor, estados também que são responsáveis pelo envio da droga para os grandes mercados consumidores a nível transnacional. Então, delegado, as facções que têm atuação aqui no estado, como elas se mantêm, elas hoje se estruturam, né? Já que o senhor coloca que o mercado ele não tem esse poder aquisitivo muito grande, né? Hoje, qual é a base? Não é tão atrativo. O tráfico interno no Piauí ele não é tão atrativo, isso, é claro, fazendo uma comparação com outros estados. Isso. Mas veja, aí a facção já tem uma outra linha de raciocínio. Né? A facção, ela é um instrumento de dominação. A facção, você pode fazer uma metáfora trazendo também essa questão do mercado, mas essa metáfora, essa comparação, ela já não casa tão uniforme como é o comparativo do tráfico com a questão da comercialização, formato de emprego. Mas as facções criminosas que tiveram origem no sistema prisional e passaram a se organizar num primeiro instante para exercer poder interno dentro dos presídios e após isso passaram a ter um poder de ingerência extramuros de presídios, ao longo dos anos elas têm se capilarizado, elas têm se formatado de uma maneira tal a não se resumir ao estado de origem. Quais são as duas maiores facções que operam no estado do Piauí? Destacadamente PCC, que aqui no Piauí não foi formado, destacadamente Bonde dos 40, que também não tem formação no Piauí. Nós ainda temos aí uma terceira facção de menor tamanho aqui no estado, que é o Comando Vermelho, que também não é de origem aqui do estado do Piauí. PCC São Paulo, Bonde dos 40, norte do país, com a força maior no Maranhão, e Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Temos a presença de uma facção também, mas de uma forma muito embrionária, de origem do estado do Ceará, o GDE, Guardião do Estado. E basicamente a gente pode colocar essas 3, 4, talvez chegando até as 5 facções de maior importância a nível de Brasil. Mas o que foi que aconteceu? Essas facções que tinham um objetivo primeiro, começaram a ganhar tanta dimensão que concentraram, fizeram uma espécie, e por isso a organização criminosa, fizeram um formato sistêmico para o cometimento de crimes. Então aquele grupo que num primeiro momento buscava manter um controle dentro de um presídio A, B ou C, passou a enxergar que aquela mesma sistemática eles poderiam aplicar fora dos muros e controlar, por exemplo, a questão dos assaltos à mão armada, controlar, por exemplo, o tráfico de drogas, controlar, por exemplo, os próprios territórios para fortalecimento dessas facções, até com a cobrança de taxas, até de pedágios, como há em várias comunidades no estado do Rio de Janeiro. Então, as organizações criminosas, num primeiro momento, dos presídios, cresceram para as suas localidades, para as suas comunidades.
depois para os seus estados. E nos demais estados, e é uma questão também sociológica e até histórica, a presença das gangues. Sim. Aqui mesmo, em Teresina, nós tínhamos Sim, algumas gangues. Eu lembro do conflito de gangues ali da Zona Norte, Santo Afonso versus Betel. Essa juventude que pertencia às gangues recebeu, a partir desse processo de nacionalização das facções criminosas, um grau de profissionalização dentro do mundo do crime, fazendo chegar mais rápido a arma de fogo, transportando com mais facilidade a droga, trazendo metodologia aplicada nesses estados de origem das facções para aqui o estado do Piauí, para outros estados que também não têm formação de facções, e com isso as facções criminosas elas se tornaram verdadeiras empresas do crime, né? Empresas do crime, com a finalidade de quê? De dominar território. E aí entra o tráfico. Como é que eles enriquecem? Porque o tráfico é o fator, é o vetor financeiro de alimentação dessas organizações. Mas essas mesmas organizações praticam o tráfico de armas, praticam a questão dos homicídios, praticam, agora está um crime de menor frequência, mas eram essas facções que fomentavam, por exemplo, o assalto a banco. Toda essa cadeia criminosa que foi sendo engolida, que foi sendo incorporada, absorvida pelas organizações criminosas. Então, se você tem no tráfico um raciocínio puramente financeiro, na organização criminosa você tem um raciocínio de sistematização empresarial, maior do que do que exclusivamente o lucro. É uma ideia realmente de fortalecimento, e de uma maneira comparada podemos até fazer um paralelo com o Estado. Né? Essas organizações elas querem exercer uma força como é a força da disciplina, que o Estado tem um sistema policial, né? Eles têm um fluxo financeiro, né, que é absurdo, a comprar armas e outros utensílios. Eu ia entrar nessa questão financeira também, perguntando como é que eles fazem para lavar esse dinheiro, né? Como a gente chama, lavagem de dinheiro, como é que ocorre dentro dessas facções? Veja, não há nada amarrado. A lavagem de dinheiro, ela é gênero, por assim dizer, né? Então, o que é que acontece? Todo dinheiro de origem ilícita, esse recurso, eventualmente, ele pode sofrer o chamado branqueamento de capitais, né, que é a lavagem de dinheiro. Então, pela doutrina, pela teoria, há modalidades. Por exemplo, aqui em Teresina nós observamos com maior frequência, e com bem maior frequência mesmo, a questão dos veículos, né, da compra e venda de veículos, envolvendo aí revendedoras que têm ligação com organizações criminosas, como nós já deflagramos operações policiais. Também há a questão da própria pecuária, também pode ser, até mesmo o sistema de consórcio pode ser usado. O agro também está sendo usado nessa questão? Sempre foi, muito mais forte no sul-sudeste do país, né, aqui em menor relevo. Aqui no estado do Piauí a gente observa, tem um diagnóstico de uma questão muito mais frequente envolvendo a compra e venda de veículos. Mas isso, é claro, não obsta está fora do radar a questão da pecuária em si. Mas a lavagem de dinheiro, basicamente, de uma forma resumida, é o que? É você pegar um dinheiro de origem ilícita e tentar fazê-lo de uma aparência de origem ilícita. Então, qual é o núcleo, a atividade nuclear para que isso ocorra? É você misturar. A partir do momento que você mistura, né, se você tem aí uma empresa e dentro dessa empresa você circula um dinheiro que você não pode declarar, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço, você embute no faturamento. Estou colocando aqui não estou ensinando ninguém a fazer. Eu estou colocando na prática. Estou colocando na prática uma das modalidades que acontece. Outra forma, que também é muito
muito diagnosticado e graças a Deus o Brasil tem crescido em profissionalização das malhas de fiscalização, principalmente nesse âmbito financeiro, chamados Smurfs, fracionamento de depósito, de recurso. Você tem um determinado valor e aí você faz de uma maneira fatiada vários depósitos tentando esconder a origem ilícita daquele recurso. Enfim, há um sem número aí de possibilidades de se tentar lavar dinheiro. Agora, a dificuldade para o operador da lavagem de dinheiro é porque tudo resulta no sistema financeiro, que é algo bastante, já bastante estruturado em termos de tecnologia. E dá para rastrear. E dá para rastrear e tem muito, já é algo, inclusive os americanos, se eu não estiver enganado, no início dos anos 90, iniciaram aquela cultura da investigação financeira, o chamado follow the money, né? Siga o dinheiro. E essa questão de seguir o dinheiro não é propriamente apenas para punir pelo crime da lavagem de dinheiro. Você pode usar esse instrumento para comprovar que ele é uma organização criminosa, como nós temos investigações que vão ao encontro disso. Agora, delegado, nessa questão das facções se estruturarem, crescerem, a gente observa que as facções estão buscando sair desse mundo do crime e começar a entrar nas instituições aqui no Brasil, né? A gente já vê essa questão muito em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde elas são os estados de origem, né? Aqui no Brasil tem essa força maior, mas aqui no Piauí a gente tem esse caso que o senhor acompanhou de perto, né? Acompanha essa questão envolvendo as facções na política, com uma vereadora, Tatiana Medeiros. É um caminho que as facções aqui começam a buscar de se infiltrarem nessas instituições, ou a gente pode dizer que o caso da Tatiana seria um caso mais isolado? Não, veja só. É engraçado porque às vezes a gente é adolescente, né? Não denotando a idade de ninguém, mas a gente assistia aquele filme O Poderoso Chefão, né? Sim, e depois veio o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite 1 e 2. E é impressionante, o que o crime almeja? Dar aparência. O criminoso, ele quer tranquilidade. Ele quer cometer o crime dele e não ser incomodado. A partir do momento que ele consegue falsear um comportamento criminoso por algo que coloque uma barreira, para ele é excelente. Então, assim como no Poderoso Chefão, assim como no Tropa de Elite, quem estuda esse tema observou isso muito forte na máfia italiana. É natural que as organizações criminosas, e aí só retificando um pouco a sua colocação, não é que eles saiam do crime e ingressem nas instituições. Eles querem expandir. Exato. Né? Eles se mantêm no crime, mas querem cada vez mais ter tentáculos para se proteger e ter representados os seus interesses. E a gente sabe qual é o campo em um sistema democrático que os interesses são melhor representados, que é o campo da política. Então é natural e é importante que as nossas instituições tenham isso em mente, que o crime organizado tente cada vez mais ingressar no campo da política, porque a política legitima comportamentos. Então a política pode até transformar algo que pela lei é ilegal, né? é proibido, em algo permitido, né? Veja como é interessante para uma organização, e aí eu trago a discussão da legalização da maconha. Né? Eu parto do pressuposto de que não se deve legalizar a maconha. Né? Há uma série de discussões de ordem econômica, de série de saúde, sociais, mas veja, também. Sociais, mas eu tenho dois raciocínios que são muito fortes em mim. Primeiro, eu já trabalho com essa parte de enfrentamento às drogas há quase 20 anos. Desde que eu entrei na polícia, essa sempre foi a minha maior paixão. E sei o mal que a droga faz na vida das famílias. Para mim, ver uma mãe defendendo a legalização de uma droga seria algo que poderia me fazer começar a pensar em mudar o meu raciocínio. Porque na minha história de trabalho eu tenho visto o inverso. Né? O indivíduo entrando para a droga e a família padecendo
principalmente a mãe, Vai que é afundando quem todo mundo vai junto. afundando todo mundo. Então, eu não consigo defender algo que é a falência social por meio da falência familiar. Então, para mim, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, uma visão policial muito clara de que, a partir da legalização da maconha, nós vamos abrir mais um leque absurdo de lavagem de dinheiro do crack, da cocaína, da droga sintética. Porque aquele que vende a droga... Ora, se eu já lavo o dinheiro em outros ramos empresariais, que não a droga em si, se eu legalizo parte do meu negócio, que é a venda da droga, a partir da legalização da maconha, por que eu não vou lavar o dinheiro do crack? Por que eu não vou lavar o dinheiro da cocaína? Por que aí eu vou poder comprar caminhões e caminhões, pretensamente, transportando maconha, e nós sabemos que é humanamente impossível a fiscalização da rota viária do país, mas se antes eu tinha que transportar em meio a frutas ou a uma série de outras mercadorias, eu já transporto com toda tranquilidade dentro da própria maconha, agora, o crack e a cocaína. Então, me parece que legalizar a maconha é fortalecer ainda mais o crime organizado, que tem o poderio vinculado à questão dos grandes países produtores de droga, que vão lavar o dinheiro da cocaína e do crack na maconha e que vão se armar ainda mais, levando para o controle dos territórios das comunidades, sobretudo as mais carentes. Agora, essa decisão do Supremo, a última manifestação do Supremo sobre esse caso, né, que estabelece ali um valor mínimo, né, que você pode transportar para ser consumo pessoal e não ser o tráfico. Isso já traz essa consequência que o senhor está colocando? Ou... Não traz propriamente essa consequência específica em que pese eu ser contra essa decisão. Por quê? Porque você não pode objetivar algo que é subjetivo. Vamos considerar que eu tenho toda uma investigação e que dentro dessa investigação eu tenho a convicção que aquele indivíduo é traficante. E que por uma circunstância eu entrei na boca de fumo, que é uma modalidade de tráfico de drogas, muito assemelhado ao que nós temos nas comunidades daquele pequeno mercadinho, porque eu sempre comparo a droga com um comércio, né? E aqui no Piauí nós temos um microtraficante. O microtraficante é aquele usuário que, para se manter no vício, ele também precisa vender. Né? Você quer ver um microtraficante? Vá no centro da cidade, à noite. Né? Muitos daqueles flanelinhas e tal. É essa a situação. Nós temos um pequeno traficante. O pequeno traficante é aquele que tem ali uma boca de fumo. Né? Normalmente um negócio quase que familiar e que, quando o marido é preso, o que acontece, em regra, é que a mulher assuma a venda da droga. Nós temos o traficante, que ele já gerencia algumas bocas de fumo, né? E acima do microtraficante, todos os demais, a facção já atua. Né? E nós temos o grande traficante, que há um tempo atrás sequer era de origem aqui do estado do Piauí. Hoje nós já enxergamos grandes traficantes que são aqui do estado do Piauí, que têm contato direto com a origem, né, os países andinos que produzem a droga. Então, veja, nesse contexto aí da escala de tráfico de drogas, a peculiaridade do enfrentamento, ela deve ser também observada. A gente estava falando sobre a legalização da maconha, isso, né? Essa decisão do Supremo. Isso. Imagine um contexto de que eu entre numa boca de fumo e que, por uma circunstância tal, no início da noite, por volta de 9 horas da noite, 21 horas, lá tivesse 1 quilo de droga, de maconha. E, por uma questão de regramento legislativo, eu só posso entrar naquele ambiente às 6 horas da manhã. E ele passou a noite vendendo. A noite vendendo. E eu cheguei lá, não tem mais, tem 30 gramas de droga só. O dinheiro, ele, hoje em dia, eu não consigo... A questão do dinheiro em si pode ser por Pix, por cartão, como a gente faz várias apreensões daquelas maquinetas. A balança de precisão não tem, porque ele já recebeu a coisa toda dolada, ou seja, toda divididazinha só para droga.
eu vou ser obrigado a colocá-lo como usuário de droga, sabendo que ele não é usuário. Sim. Então, assim, a partir do momento que algo tão subjetivo, que nós temos instituições já extremamente formadas, como a própria Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, fora o sistema policial, o Ministério Público, o próprio Judiciário, que tem condições de aplicar a lei e faz parte do próprio direito em si, a aplicação num âmbito subjetivo, aí você tira esse recurso por uma decisão de um órgão, né, que, na verdade, não se comunica com a ponta. Né? Ele coloca uma regra a nível nacional. Não, quem está com 40 gramas é usuário. Mas quem está com 40 gramas no mercado de pouca venda, numa cidade do interior do estado, né, Sim. pode não ser traficante, diferente de quem tem 40 gramas lá no estado de São Paulo. Num país tão grande, tão heterogêneo como o Brasil, você tentar colocar uma regra como se todos e tudo fosse igual, me parece que não é uma decisão acertada. Agora, delegado, quando a gente olha para essa questão da estruturação, né, do tráfico, surgimento, fortalecimento das facções, a gente lembra que, por exemplo, a máfia italiana, que o senhor lembrou, tinha sempre aqueles nomes que se destacavam e que até hoje fazem parte do imaginário da sociedade, como aqueles grandes traficantes, né, principalmente os traficantes ligados que é na América do Sul, a essa questão da máfia italiana. E hoje, aqui, por exemplo, no Piauí, tem aqueles nomes que são os principais alvos das operações, ou hoje isso é mais descentralizado? Veja, eu vou relembrar aquela premissa do raciocínio do criminoso. O que é que o criminoso quer? Ele quer cometer o crime e não ser incomodado. Sim. Agora, o que é que acontece que nem sempre isso se repete? Muitas vezes ele é tão tradicional e tão forte no crime que ele acaba ganhando um nome dentro do ambiente criminoso, se torna quase uma lenda. E com muita alegria profissional, eu digo que o DENARC ele tem sido uma máquina de destruir carreiras criminosas de traficantes tradicionais. Foi assim com Brizola, que chefiava o bonde dos 40 e era praticamente inalcançável, principalmente na região da Santa Maria da Codipe, e foi feito todo um trabalho que hoje a carreira criminosa dele está fracassada, ele se encontra recluso. Agora, o Alan Dilson, apenas para citar dois de muitos outros que eu poderia citar. Né? O Alan Dilson era alguém inatingível dentro da organização do bonde dos 40 e era o principal gerenciador financeiro dessa organização criminosa. Um dos formadores do bonde dos 40, aqui no estado do Piauí, poderia dizer que, em termos de destaque, talvez só perdesse para o próprio criador do bonde dos 40, que está preso no estado do Ceará. Alan Dilson, namorado da vereadora Tatiana Medeiros. Então, hoje, baseado em todo esse trabalho de inteligência, de âmbito de fiscalização financeira, da própria atividade de tráfico dele, toda essa carreira criminosa tem sido deteriorada. Né? E é o que se espera da atividade policial. Então, pessoas que se tornam ícone no mundo do crime, é preciso ter uma atenção especial e uma investigação mais profunda, mais detalhada, porque simplesmente prendê-lo não basta. Você tem que prendê-lo, bloquear o recurso financeiro e gerar um contexto tal que o judiciário se sinta favorável a mantê-lo preso, né? E como agora o judiciário do estado do Piauí decretou até mesmo o regime disciplinar diferenciado para ele, migrando para a penitenciária federal, que vai ficar lá em isolamento. Essas são medidas eficazes. Eu queria só pegar esse ponto do Alan Dilson, porque o senhor está falando, estamos destruindo essa carreira, mas de dentro do sistema prisional ele estava fazendo comunicação com a namorada e com certeza estava se comunicando com o que acontecia aqui fora. Com toda certeza. Mesmo lá dentro eles continuam tendo essa força. E aí veja, por falha de algo que não é
relacionado à polícia aqui do estado do Piauí. O sistema prisional estava preso em Minas Gerais, né, dentro de uma operação do DENARC, que nós deflagramos, depois encaminhamos a parte eleitoral para a Polícia Federal, por ser uma atribuição mais propícia a eles, né, e a partir disso eles deflagraram uma outra operação que veio a prender a vereadora Tatiana e que desencadeou todo esse contexto. Mas, a partir do momento que se diagnosticou que ele estava tendo essa comunicação, já houve a decretação do RDD. Sim. E agora ele vai para o isolamento. Então, acabar com a carreira criminosa é formar uma coleção de processos que inviabilizem uma futura soltura, né, considerando todo o passado criminoso que ele tem. E juntar provas robustas que favoreçam a manutenção dele, ainda que sob efeito provisório, que é o caso da prisão preventiva. No caso da vereadora Tatiana Medeiros, o senhor colocou toda a importância que o namorado tinha dentro da organização, tem ainda, né, dentro da organização. Qual seria, então, diante das investigações, o papel da vereadora como esse ente público, um vereador, como a facção criminosa se utiliza dessa personalidade pública? Me parece, isso é o que dá conta, todo o empenho que o Alan Dilson teve para colocá-lo nessa posição de vereadora de Teresina, que ela já é representaria um avançar da organização criminosa dentro do sistema público, mais especificamente no Legislativo Municipal e, portanto, na política como um todo. Sim. Com uma relação com outros, com a classe política como um todo. Então, vamos dizer assim, comparativamente, fazendo uma comparação que talvez seja até ruim, mas não deixa de ser verdadeira, um câncer dentro da política local, né, a representar os interesses de algo que não é o que se espera, que não é o que a sociedade espera que seja a título de interesse representado. Aí leis podem, muitas vezes, sem a gente perceber, de forma sutil, leis sendo aprovadas, apresentadas, favorecendo essa logística dessas facções? Ninguém investe numa representação política se não quiser naturalmente ter um retorno, né, dos seus interesses. Sim. O interesse de organização criminosa, como eu disse há pouco, é atuar sem ser incomodado. A partir do momento que você tem um representante fortalecido politicamente, é alguém para dificultar o trabalho, aliás, melhor dizendo, favorecer o trabalho dessas organizações, principalmente por meio, não só fazendo a lei, porque a lei dentro do âmbito municipal não necessariamente ela chega no âmbito de uma organização criminosa, ela não necessariamente vai para o Código Penal ou algo assim. Né? Ela tem a questão, mas ela pode representar, por exemplo, na colocação de um posto num local estratégico para, porventura, receber alguma vantagem em termos de licitação e ali a empresa já ser uma empresa ligada a uma organização criminosa. Então, são vários modais, várias formas que a presença do crime organizado no campo da política pode deteriorar a sociedade. Por isso que eu usei esse comparativo de uma espécie de um câncer dentro desse ambiente. Mas tem uma pergunta que o senhor não me respondeu. De acordo com as investigações, o caso da Tatiana Medeiros é isolado ou já há investigações que mostram outras estruturas aí tentando surgir na política do Piauí? Deixa eu lhe dizer, eu lhe mencionei que o campo natural do crime organizado é buscar a presença dentro da política. Sim. E isso não é um privilégio do estado do Piauí. Isso tem acontecido a nível nacional, tanto que a nossa co-irmã Polícia Federal, Polícia Judiciária da União, tem uma estratégia nacional de monitoramento de figuras, de pessoas, né, que têm algum tipo de relação com o crime organizado. Como também faz parte da estratégia do crime organizado tentar inserir indivíduos dentro dos concursos públicos. Isso já é
é notório, já tem, né? Chegar no judiciário, principalmente, né? Veja, eu não tenho aqui a condição de especificar, Sim, né? Mas faz parte do caminhar de uma organização criminosa dentro dos estudos que é feito. Quem estuda organização criminosa e o comportamento sabe que isso é verdade. Então, veja, imaginar que é só um caso fica difícil de dizer, melhor dizendo, recapitulando aqui a fala. Não é possível apontar, sem nenhum tipo de prova, que há outros casos nesse caminho. Mas também não é de se surpreender se surgir, porque é o natural de uma organização criminosa ou das organizações criminosas buscarem se fortalecer. Como é que elas se fortalecem? Vendendo mais droga, comprando mais arma, tendo mais poder. O poder paralelo, que elas já exercem nas comunidades, e o poder oficial por meio do ingresso na política. Então, isso traz a responsabilidade para o poder público de se tornar cada vez mais vigilante para que, eventualmente, indivíduos com esse comportamento sejam diagnosticados e sacados do campo da política. Agora, delegada, a gente acompanha praticamente diariamente, até no domingo, operações, né, das polícias aqui no Piauí. E muitas vezes essas operações são questionadas, até criticadas, falam muito que são operações midiáticas e que o resultado seria pouco diante de todo o evento midiático que se cria diante dessas operações. Qual o balanço que o senhor faz de resultados concretos desse trabalho de operações constantes diante dessa crítica de que é só um efeito midiático? Veja só, vou citar o caso do DENARC como exemplo. Só esse ano nós apreendemos 43 armas de fogo. Para se ter ideia do que isso representa, com a apreensão de uma única arma de fogo, o Departamento de Homicídios conseguiu elucidar 6 homicídios. Uma arma, ela não é usada para tirar apenas uma vida. Então, como que as operações não dão resultado se nós temos número crescente de prisões, número crescente de apreensões de droga, números crescentes de apreensão de arma de fogo? E aí veja o paralelo. Em contrapartida, nós temos números em queda de homicídios, nós temos números em queda de latrocínios, nós temos números em quedas em todos os crimes violentos, letais e intencionais. Então, se o nosso objetivo é salvar vidas, fazendo isso por meio do combate ao tráfico de drogas, fazendo isso por meio do combate às facções, e se a gente faz um número grande de operações e o resultado que a gente tem colhido é a queda nos índices de violência, eu acho que a resposta é o resultado, e o resultado tem sido positivo. E eu enxergo, até como servidor, o grande trabalho que o governo do Estado, o governador Rafael, secretário Chico Lucas, é claro que assessorados pelo delegado-geral, pelo comandante da Polícia Militar, tem feito nas nossas polícias. O que essa gestão favoreceu em termos de profissionalismo para os profissionais, para o sistema de segurança pública como um todo, tem sido muito importante. Você não cresce se não estiver organizado. E as polícias, elas têm crescido e só tem aparecido esse número eficaz e crescente de operações pelo próprio crescimento das estruturas, das instituições policiais. Agora, delegado, nessa questão, o senhor falou aí da importância do secretário de Segurança, né, do comandante-geral, de toda essa estrutura. E o governo lançou esse programa que é o Pacto pela Ordem. A gente fala muito do Pacto pela Ordem, todas as vezes que essas operações são divulgadas pela imprensa. Mas para o pessoal que está acompanhando a gente entender o que é de fato esse Pacto pela Ordem, são várias leis que foram aprovadas lá na Assembleia Legislativa, mas quais são os pontos principais que o senhor acredita que dentro desse pacto, a médio e longo prazo, vão trazer essa tão esperada sensação de segurança pela população? Pronto, veja, a primeira palavra que eu coloquei aqui foi organização, né? As polícias só têm como crescer a partir da organização. O Pacto pela Ordem, ele é um plano estadual de segurança, portanto, algo bem formatado, que traz organização para as ações policiais. Então, não é algo que se faz de qualquer jeito. O
chamado NHS, na hora sai. Uhum. Há um eixo, que é o eixo repressão, que fomenta, que potencializa as ações de repressão. Por outro lado, cria mecanismo para que a polícia possa trabalhar melhor, sem falar em outros eixos, como de prevenção e tantos outros que esse plano absorve. Mas trazendo aqui para um caso concreto, imagine uma situação de uma vítima, né, de Lei Maria da Penha, por exemplo, que o agressor tem aí uma medida protetiva em seu desfavor, pode estar até com a tornozeleira eletrônica, né? E, por um acaso, aquela vítima passa e vê ele 11 horas da noite, porque uma das medidas que são decretadas normalmente nesse tipo de punição extra-prisão é a guarda em casa após um determinado horário, né? Ele tem que ficar em casa. Imagine o desespero de uma vítima de chegar às 10, 10 e meia da noite, 11 horas, e ver aquele agressor ou qualquer outro tipo de criminoso, mas a vítima observando, sim, ele ali num bar com tornozeleira, a vítima não pode nem ligar, não podia nem ligar para a polícia e ver a prisão daquele indivíduo. Porque, a rigor, aquilo só poderia ser relatado. E alguns dias, alguns meses depois, o juiz avaliaria como que ficaria aquela situação, sim, do quebramento da medida, né, ou protetiva ou diversa da prisão. Agora não, por força do pacto pela ordem, nós temos um mecanismo legal, adequado, para fazer a plena condução, e no outro dia o judiciário já toma conhecimento, sim, do problema. Então, é meio que adequar a legislação a adequar à realidade que vigora. Então, esse plano estadual, ele é um plano que favorece demais o trabalho da polícia, mas concatenado com esse sentimento da população. Quer outro exemplo? A questão dos ambientes, das casas, de programas populares que eram, sim, ocupadas pelas facções. Torquato Neto. Isso era toda uma discussão. Agora a gente tem condição de fazer uma intervenção mais séria. Alguns espaços que frequentemente são encontrados como droga, a possibilidade da gente requerer até mesmo a demolição, né, desses espaços, como nós já temos preparado algumas representações nesse sentido. Né? Então, é algo embrionário, por assim dizer, nesses outros eixos, mas que a médio e longo prazo vem ao encontro de fortalecer aquilo que o programa propõe, que é ordem, né? Algo organizado que precisa da mão do Estado. Agora, delegado, quando a gente pensa no tráfico, ali na venda, a gente pensa na periferia, né? Pensa que essa venda acontece ali na periferia, mas na realidade, quais são as principais zonas, pontos? O senhor chegou até a citar a situação do centro, hoje de venda desse tráfico de drogas aqui na capital. Não, veja, também não há regramento para isso. Nós temos, eu mesmo no passado já cheguei a me infiltrar, passar uma noite toda num laboratório de droga e ficar na Morada do Sol. Zona Leste. Exato. Fiquei a noite toda lá esperando os responsáveis, acho que 30 quilos de cocaína que a gente pegou acho que há 17 anos atrás. Né? Então, do jeito que há no extremo sul, no extremo norte, há na zona leste, há na zona sudeste, o que nós podemos considerar são os formatos de tráfico. Por exemplo, a boca de fumo é um modelo que é o mais comum. Sim. Né? Mas há o depósito de droga, como no início do ano nós pegamos quase 200 quilos de skunk em um depósito na Zona Sul, um local onde a droga seria distribuída para várias zonas da cidade. Então não há vamos dizer assim, um bairro como havia no passado, você dizer, olha a região do Inferninha, uma parte da droga de Teresina, sim, saía dali. Eu mesmo já cheguei a visualizar isso, a vislumbrar isso quando da outra vez chefiei essa parte de combate ao tráfico. Aí pegava ali pela Alto Longar, pelo São Joaquim, muito da droga no restante da cidade vinha dali. Mas já há situações que nós temos conhecimento e que realizamos prisões em que a droga vendida lá na Santa Maria da Codipe vem bem aqui de São João. Sim. Né? Zona Leste da capital, ali aquele intervalo entre Zona Leste e Zona Sudeste. Então não há, o que a gente pode dizer é que são nichos. Por exemplo, cocaína, ela é mais vendida
né, em setores mais abastados. Sim. A própria droga sintética, ela é vendida em eventos festivos, normalmente por profissionais da noite, até mesmo garçons, DJs, ou a questão da prostituição, que potencializa muito a droga sintética, também a cocaína. Então, são mais nichos do que propriamente territórios. Agora, delegado, o senhor colocou aqui no início, né, da entrevista que o senhor já tem uma carreira na polícia, quase 20 anos, ou já são 20 Quase anos? 20 anos. Quase 20 anos, né, nessa carreira policial. E vocês estão ali o tempo todo na mira, né, dessas organizações, porque vocês estão nessa linha de frente, né? Não só o senhor, mas toda essa equipe que o senhor já citou. E eu recordo aqui que o senhor já viveu situações delicadas, né? Já sofreu atentado até na porta da casa dos seus pais, né? Uma situação bastante delicada, né? Como é que o senhor, vocês hoje, cuidam dessa questão da segurança pessoal, da família? Como é que vocês vivem esse dia a dia nesse ambiente, já que vocês estão na mira dessas organizações? Já, de fato, a gente acaba vivendo situações que são divulgadas, que o público tem conhecimento, e até outras que sequer são divulgadas, né? Mas se você é médico, você tem que se acostumar a ver sangue. Sim. Né? Se você é padre, você tem que se acostumar a rezar, não tem como fugir disso, né? Um bom motorista sabe dirigir bem à noite. Então, é uma profissão que eu gosto, que eu amo, mesmo quando estava afastado por exercício de uma representação popular, ainda assim eu mantive a minha posição como delegado, dava plantão na central de flagrantes, normalmente, porque gosto do que faço, me sinto realizado pessoalmente dentro dessa atividade. E acho que contribuo bem para o ambiente que eu estou inserido, que é o ambiente onde eu vivo. Sim. Né? Me sinto orgulhoso em ver uma situação em que, de uma forma mais rápida, a realidade de uma comunidade foi modificada por um trabalho que adveio do nosso suor, tirando ali uma situação de um criminoso ou algo do tipo, e os próprios arredores colocando, delegado, aqui tantas vezes a gente teve uma situação de troca de tiro, algo do tipo, né? E isso é bastante recompensador. Então, a gente gosta demais. Em paralelo a isso, agora isso é o bônus. O ônus é suportar essas situações. Sim. E a gente busca um treinamento, né, tanto institucional como extra-instituição, né, para naturalmente administrar e lidar com isso. E até aproveito o ensejo, né, para que passe esse recado para a população. Né? As pessoas sempre terem atenção na entrada e saída de casa, nunca parar um carro próximo ao outro, né? Senta no ambiente, nunca senta de costas para a porta. Né? Então, são cuidados simples que ajudam. Isso eu estou falando em termos gerais para a população. Mas, enfim, eu vejo isso com muita naturalidade. E um agente de segurança tem que saber que faz parte do trabalho dele e ter a coragem necessária para enfrentar isso. Agora, o senhor usou o termo representação popular, né? Mas só refrescar aqui a cabeça de quem está nos acompanhando, quando o delegado diz isso, é porque ele foi vereador de Teresina por 2 vezes. Era mais seguro ser vereador, né? Não delegado. Mas quando eu estava vereador, também continuava delegado. Né? E a minha pauta sempre foi essa parte de segurança. Mesmo no âmbito municipal, né? Criamos a Guarda Municipal, implantamos a lei da educação antidrogas, formulando um sistema de prevenção às drogas, que é a principal política que eu entendo como mais viável nessa parte da droga, você prevenir, colocando para o jovem a necessidade de não ter curiosidade, né, de que a droga é um caminho sem volta. Então, eu não posso dizer nem que eu estava afastado desse ambiente, porque toda a minha vida, seja policial, seja nessa representação política, foi linkado com a parte de segurança. Agora, eu lembro, falando um pouco aqui da sua trajetória política, eu lembro que o senhor chegou bem perto de ser indicado para ser o candidato a prefeito de Teresina, né? Mas só que veio a pandemia, né? E o senhor acabou fazendo aquela escolha que dividiu opiniões, né? Muita gente apoiou, muita gente criticou, e o senhor
acabou não concorrendo à sua reeleição, né, como vereador, e nem foi esse candidato. O senhor ficou com aquela sensação de que, de certa forma, o senhor foi boicotado desse processo? Bom, veja só. Como é que o senhor encara hoje tudo aquilo que aconteceu? Com muita tranquilidade. Veja só, a premissa, justamente é o que eu disse, eu sou feliz, eu sou delegado de polícia, não era vereador, estava vereador, né? E não ter continuado a concorrer dentro de um momento ímpar na vida da cidade, para mim é muito mais um orgulho do que uma decepção. Nós tínhamos uma crise mundial sanitária, que era a pandemia, e fui instado pelo líder maior que eu entendo que essa cidade já teve, que foi o prefeito Firmino Filho, e me fez o convite para dividir a responsabilidade disso com ele. Na época, eu era secretário da Sencasp, né, que tinha uma importância muito grande nessa situação da Covid, porque acolhia pessoas em vulnerabilidade, e imagine que a Covid já foi difícil para quem tinha recurso financeiro. Agora imagine para o pobre. Né? Fora isso, a questão da Guarda Municipal, que foi muito debatida, a importância dela no começo, mas depois com algumas situações que acabou havendo até um ou outro exagero. Então, assim, eu trago para mim a responsabilidade, junto ao prefeito Firmino Filho, de termos decidido com um foco, com um objetivo. Porque você não pode decidir sem um rumo. Você tem que ter um objetivo. E o objetivo que nós tínhamos naquela época era preservar vidas. E tudo que fosse razoável, no nosso entender, para a preservação de vidas, era natural que a gente buscasse. Então, para mim, foi um motivo de muito orgulho ter optado em atender um pedido do prefeito Firmino Filho, na medida da necessidade da cidade, que, ao ver dele, na época, precisava muito mais de mim, ao lado dele, como secretário, comandando a Guarda Municipal e também a política de assistência social, do que disputando uma eleição de vereador de Teresina. Ter sido escolhido ou não para disputar uma eleição de prefeito de Teresina, eu nem sequer me dou o luxo de fazer esse raciocínio, porque é algo que é consequência, vamos dizer assim, de um trabalho que poderia ter resultado nisso ou não. Né? Na verdade, o que era importante era fazer o que fosse melhor para Teresina. E entendo que para Teresina foi melhor eu não disputar uma eleição e tomar as medidas que nós tomamos naquela época, preservando vidas. Talvez o destino de Teresina pudesse ter sido outro, né? Nessa articulação. Mas não dá da gente saber, né? Agora, delegado, mais pretensões de retornar a esse ambiente político? Veja, não há uma... Naturalmente, quem exerce uma liderança, e pelo fato de ter sido político, não dá para chegar aqui e dizer, não, a gente não tem uma liderança dentro da cidade. É natural que a gente tenha, porque a gente forma opinião e por ter exercido o mandato eletivo, né? Existem relações mantidas que não deixam de compor o mundo político da cidade e até mesmo do Estado. Mas não é uma prioridade na minha vida. Eu nunca... Para você ter ideia, a origem da minha família é do interior do estado, é de Jaicós. Toda criança, quando cresce, quer... Não, um dia eu vou ser prefeito da minha cidade, né? Então, assim, sequer eu tinha o objetivo de ser vereador de Teresina. Pelo trabalho apresentado, os convites vieram. Ainda cheguei a recusar por 3 vezes, né? Estive na Câmara Municipal por 2 oportunidades. Acho que não envergonhei nenhum cidadão que confiou no meu caráter para representá-lo na Câmara Municipal, sempre buscando ser um vereador atuante, depois um secretário realizador, né? Rapidamente posso dizer que fizemos o Teresina em Ação, a criação de um centro-dia para crianças com microcefalia, a própria criação da Guarda Municipal. Toda vez que um guarda municipal prende um criminoso, eu me sinto orgulhoso, porque está ali o meu DNA, né? Uma bandeira política nossa muito forte que o prefeito Firmino compreendeu, acolheu e fez por implementar, e nos deu a oportunidade de planejar e executar.
o primeiro, e que foi uma discussão até mesmo nacional, o primeiro centro para recém-saídos de comunidades terapêuticas, ou seja, aquele dependente químico que era acolhido numa comunidade terapêutica, Fazenda da Paz e tantas outras, que depois não tinha para onde ir, sequer arrumava um emprego. Né? Criamos a lei que dava benefício social para as empresas que contratavam esses indivíduos, permitindo que eles pudessem concluir o seu acolhimento e sair do mundo da droga com dignidade, e uma série de outras ações que a gente conseguiu implementar aqui na nossa cidade. Então eu me sinto orgulhoso como alguém que contribuiu para a cidade onde eu vivo, meus filhos, minha família. E se no futuro algo acontecer que me leve novamente para a política, é como foi no passado, como consequência e não como uma busca pessoal de uma realização própria. Já me realizo como delegado, sou feliz, feliz no meu dia a dia, com meus amigos, com a minha vida, e se isso acontecer novamente, é como foi no passado, sendo chamado e não pedindo para entrar. Fruto do trabalho, né, realizado. E isso o senhor está se destacando, então acredito que os convites, com certeza, estão acontecendo. Tem que ver. Olha, delegado Samuel Silveira, quero agradecer o senhor aqui pelo nosso bate-papo no A10Cast. Muito obrigada por trazer para a gente essas informações sobre esse trabalho na segurança pública do nosso estado. Muito obrigada. Eu que agradeço, sempre à disposição. E parabéns aí por mais essa atuação sua aí. Obrigada, delegado. Até a próxima. Até a próxima. Gostou da nossa entrevista? O delegado Samuel Silveira nos ajudou a entender um pouco mais sobre o combate às organizações criminosas aqui no estado. E se você quiser rever essa entrevista completa ou um trecho especial, você já sabe. É só acompanhar na tela da TV Antena 10, nas nossas redes sociais, canal do YouTube e também no a10mais.com.